Graça e paz. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Em qual fonte saciamos a nossa sede de conhecimento? O apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo da seguinte maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha plena capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Graças a Deus pela sua palavra. É claro que, ao repetir as palavras do apóstolo, eu não tenho como me colocar na condição de apóstolo ou debaixo da mesma graça, sabedoria e responsabilidade que estavam sobre o apóstolo Paulo. Ao ouvir as palavras do apóstolo, eu não consigo me colocar na mesma posição, compromisso, responsabilidade, graça, sabedoria, comprometimento que estavam sobre o jovem Timóteo, tá? O escrito inspirado foi para Timóteo, para a igreja através de Timóteo, aos Efésios, e através da história, através do registro histórico, do registro inspirado, o Espírito Santo trouxe até nós a palavra revelada por ele através da vida do apóstolos. Nós não nos tornamos apóstolos por repetirmos as palavras dos apóstolos e não nos tornamos discípulos diretos do apóstolos por ouvirmos as palavras dele. Precisamos estar em Cristo Jesus. Precisamos ter a vida moldada, transformada, santificada, purificada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O Espírito Santo faz uso objetivo e direto dessa fonte, da palavra de Deus, da palavra revelada, porque o Espírito testemunha, testifica de Cristo e de Deus. O Espírito não é preocupado em revelar-se a si mesmo. O Espírito revela a graça salvadora manifesta por Deus em Cristo Jesus, tá? Mas como nós nos apropriamos dessas verdades? Pela fé. Pela fé. É sempre pela fé. Guardadas as devidas proporções, tomando o devido cuidado com o nível de responsabilidade de cada um, essa palavra permanece verdadeira, essa palavra permanece atual, essa palavra permanece transformadora, essa palavra permanece sendo fonte de alimento, fonte de refrigério, fonte de ânimo, de encorajamento, de determinação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Talvez Timóteo estivesse preocupado que o repertório dele já estava quase se esgotando. Muito embora tenha passado algum tempo aos pés do apóstolo, nessa viagem aqui, nesse momento do seu ministério, talvez ele estivesse se sentindo esgotado, pouco ou quase nada tendo de novidade para apresentar a um povo sedento, provavelmente, de novidades. E o apóstolo Paulo chama a atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não precisa ir além. Não precisa ter medo de confiar na palavra de Deus. Não precisa ter medo de confiar no que foi revelado pelo Espírito Santo, no escrito inspirado, no escrito dos profetas, na legislação do Testamento judaico. Não há motivo para temer, muito pelo contrário. Devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar e continuar o quê? Transmitindo a palavra da verdade. Primeiro nos alimentando da palavra da verdade, permitindo que ela transforme e mude o nosso ser. E em seguida, transmitindo a palavra da verdade, para que outros também sejam abençoados da mesma maneira que nós o somos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e a Escritura capacita, exercita o homem, a mulher, para a realização das boas obras. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.